Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula, primeira, aula de EAD. Então, nós gostaríamos de estar participando com vocês aí o nosso conteúdo, que nós vamos começar vendo o grupo 3, invasão, e o capítulo 5, caracterização da vegetação brasileira. Além disso, nós vamos lá no módulo 19, classificação das plantas e formas de vida. Nós temos aí a nossa disciplina, Ciências Naturais, no 7º ano, o assunto que é classificação das plantas e formas de vida. O objetivo da nossa aprendizagem é caracterizar a vegetação segundo as formas biológicas. Classificação das plantas e formas de vida. O que é classificar? Classificar significa reunir em grupos que ele tenha um parentesco próximo. Então, todo ser vivo ele deve ser classificado. Assim como tudo na vida, nós devemos classificar para poder conseguir encontrar com maior facilidade. Ao observarmos determinada paisagem, nós podemos perceber que nela existe infinidades de micro-organismos. Além dos micro-organismos, também existem animais, vegetais gigantescos, como grandes árvores. Nós temos aqui o planeta Terra, que apresenta uma vasta diversidade biológica, Nós temos uma grande quantidade de seres vivos formando infinitos ecossistemas diferentes, formando aí um complexo de sistema social e ecológico. A classificação biológica. Devido à enorme complexidade do ecossistema e organismos, o ser humano se viu obrigado a começar a classificar esses seres que nós temos aí, para poder tornar mais fácil de encontrá-los, de classificá-los. A partir desse sistema de classificação, os organismos são agrupados de acordo com suas características comuns e relações de parentescos. Diversos cientistas foram em busca para poder começar a classificar esses seres. Então nós temos aqui, um dos primeiros que classificou foi o Teofrasto. O Teofrasto, ele escreveu uma história Plantarum. Nessa história Plantarum, ele começou a classificar algumas plantas que futuramente, lá no século XIX, o Alexander von Humboldt, ele foi o primeiro naturalista a descrever cientificamente as formas de vida das plantas, considerando o pai da fitogeografia. O que é a fitogeografia? É o estudo das plantas, como elas se comportam no meio ambiente. Diante de tantos ecossistemas diferentes como nós temos, como deserto, como regiões tropicais, nós temos várias regiões. Então, dentro da geografia, ele tentou classificar a vida desses vegetais. Já o botânico Anton Krenner, ele retomou os estudos de Humboldt, buscando estudar as relações das plantas com o clima. Então, se é quente, se é árido, se é frio. Então, ele foi estudar o comportamento dessas plantas de acordo com cada região, com o clima. As principais formas vegetais de vida. Então, como que é que nós temos aqui, o sistema Rancière, ele é um sistema de maior facilidade, que foi criado pelo naturalista Christian Rancière, usando uma forma muito simples, que
ele usava o broto, a gema de crescimento, a parte vegetativa da flor, onde ela vai crescer, onde esses vegetais desenvolvem o seu crescimento. E esse crescimento é chamado de gemas. E as gemas podem ser a gema apical ou a gema lateral. Segundo ele, a espécie de vegetal pode ser classificar como coméfitos, fanerófitos, lianas, eccriptófitos, terófitos, geófitos, xeromófitos, e assim são as classificações diferenciadas de acordo com a parte desenvolvida da planta que vai desenvolver, se ela está protegida, se ela está abaixo, muito baixo ou em parte muito alta, que é a parte que vai desenvolver o broto, o crescimento da planta. O IBGE aproveitou essa forma biológica para poder classificar, fazer a classificação da vegetação brasileira. Aqui nós temos o exemplo de uma planta onde eu tenho a gema apical, é o crescimento em altura da planta. Aqui nessa parte lateral de cada folha tem as gemas laterais. As gemas laterais, elas vão crescer os galhos e fazer com que essa vegetação ela ramifique lateralmente. O sistema Rankner. Nós temos o primeiro, o coméfitos, que são plantas herbáceas de pequena estatura, como nós temos aqui a azaleia, a quaresmeira. A quaresmeira arbustiva, ela cresce. Olha aqui onde está a gema dela, está próximo do solo, então ela pode ser destruída por animais ou por outras pessoas que podem passar aqui e diminuir o crescimento dela. Então ela é bem próxima do solo. Os fanerófitos são plantas lenhosas com gemas aéreas, estão bem nas alturas, que é o caso do pau-brasil. Então as suas gemas, tanto lateral como a gema apical, está bem alto, distante de animais, não correndo tanto risco de ser destruído. As lianas também são plantas lenhosas e herbáceas, como as trepadeiras. Nós temos o exemplo, o maracujá. Então, como ele é uma trepadeira, ele procura lugares mais altos para ele estar se localizando para proteger as suas gemas de crescimento. As hemicriptófitos, plantas herbáceas com gemas protegidas ao nível do solo, que é o caso das margaridas. Então, a margarida, ela não cresce muito, ela chega em torno de uns 30 centímetros de altura, então ela está muito próxima, então ela pode acontecer de estar prejudicando as suas gemas. Os terófitos são plantas anuais com sementes para sobreviver, então são plantas sazonais. Plantas sazonais significa que ela aparece, floresce, derruba suas sementes e depois desaparecem. Então é o caso do capim dos pampas. Então o capim dos pampas, ele libera a sua semente, fica no solo, depois de algum tempo ele volta a se desenvolver novamente. Então ele tem as suas gemas bem próximas também do solo. Já os geófitos são plantas herbáceas, pouco lenhosas, com o caule afundado na terra, que é no caso, nós temos aí a cebola, o alho, o seu caule está afundado na terra, então a sua gema está mais abaixo, então é onde ela vai estar se desenvolvendo. Sistema de classificação do IBGE.
O IBGE, aproveitando o sistema de classificação do Rankiner, ele também classificou. Então, nós temos aqui, por exemplo, floresta ombrófila densa das terras baixas. A palavra floresta, ela representa a classe que está referindo à estrutura e à forma de vida que ocorre aí, que pode ser florestal, como a floresta amazônica, ou então pode ser também um cerrado, onde as plantas são mais esparsas. Ela pode ser florestal ou não florestal. A palavra ombrófila é a subclasse que está relativo ao clima. Então depende se é um clima tropical, se é um clima frio, se é um clima temperado. Então ela vai estar relativo ao clima. Densa. O que quer dizer densa? Quando ela tem grandes quantidades. Então ele é um subgrupo. Dentro desse subgrupo, nós temos a referente a adaptações fisiológicas da planta. É a forma dela se adaptar àquele ambiente. A fertilidade, como ela tem a capacidade de fertilizar, como desenvolver e crescer. Nós temos aqui o subgrupo de referência, que nós podemos ter florestas densas, abertas ou mistas. Nós temos também das terras baixas, é a formação. A formação está relacionada ao ambiente, o relevo, o lugar onde ela fica. O IBGE classificou a vegetação brasileira em 12 fisionomias principais. Nós temos aqui um mapa com essas fisionomias e dentro de cada legenda aqui nós temos as cores, que nós vamos ver o tipo de vegetação que está nesse ambiente. Queridos alunos, chegamos aí mais o final de uma aula e nós vamos agora deixar aí uma tarefinha para vocês. Primeiramente, gostaria que vocês pudessem fazer a atividade do conteúdo digital que está relacionado com a classificação do IBGE da nossa vegetação brasileira. Também peço que vocês façam o exercício proposto 2 e para conferir o exercício 1. Lembrando que a atividade do exercício de aplicação estarei fazendo na outra aula com vocês, porque é um exercício prático, para vocês poderem reconhecer o tipo de desenvolvimento da planta.